Bom, pessoal, a gente já pode ir começando. Vamos conversar um pouquinho antes de começar propriamente a aula, né? Então, eu queria me apresentar para vocês, né? Alguns de vocês não me conhecem. Eu sou Rosana Vieira, eu sou psicóloga e também sou terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas, né, da área alternativa e também com a espiritualidade, né? Então, tudo aquilo que a gente faz voltado para o ser humano, para mim é extremamente importante. E eu faço com isso a minha vida, né? A minha vida é voltada para cuidar das pessoas, porque é a minha grande paixão, ver as pessoas bem. E hoje a minha proposta para vocês é falar um pouquinho sobre os nossos medos, como é que eles funcionam, o que eles fazem com a gente, né? E normalmente quando você sente medo, o que vai acontecer? Você vai esquecer de si mesmo, você vai perder a força e aí você vai ser completamente dominado, né? Então você vai ser dominado por ele e aí você paralisa e você não consegue dar conta da sua vida. Peraí, gente, que tem um microfone aí aberto que tá fazendo barulho, eu não consigo falar. É o Paulo Mendes, seja bem-vindo, Paulo. Tô fechando o seu microfone, tá bom? Tava dando microfonia aqui comigo. Então, gente, vocês estão me ouvindo bem? Qualquer dúvida, joga aí no chat, tá? Que aí a gente já vê o que tá acontecendo. Sim, tá muito bem. O som tá bom? Tá ouvindo alto e claro? Tá ótimo, excelente. Ok, obrigada. Então, né, a gente estava falando o quanto o medo nos desconstrói, né? E acho que a gente está tendo uma experiência de medo e de desconstrução de tudo aquilo que a gente acredita com essa quarentena, né? É uma incerteza, uma insegurança com relação a muita coisa. Então, a ideia de trazer para vocês o medo, né? E relacionado ao ego, o que o medo faz com a gente, é uma forma de vocês, né, de todos nós, nos fixarmos naquilo que nós somos, né? Porque nós somos espírito numa experiência humana. Então, nós temos que fixar-nos em nós mesmos, naquilo que nós realmente somos. Nós somos espírito, ao invés de ficar nesse medo, porque o medo nos traz para o ego. O ego é essa fragilidade que existe aqui, né? Essa incerteza, essa insegurança. Então, quando nós estamos firmes dentro do nosso eu verdadeiro, a gente não teme, a gente confia. E sabe por que a gente confia? Porque a gente está com um fio que nos conecta com esse divino. Então, por isso, a gente não tem medo, pela confiança. Quando a gente está no espírito, a gente é pura certeza. E isso é o mais importante. É ter a certeza de que tudo, no final das contas, vai dar certo. Que tudo que a gente está passando agora pode ser uma provação, pode ser difícil,
Mas tudo isso vai passar, como tudo passa, né? Então, vamos começar a pensar de uma outra forma. Vamos olhar para as coisas com outro olhar, nos sentindo mais confiantes, ou seja, com o fio ligado, né? Ligado lá em cima, ligado ao nosso eu superior. Essa conexão entre esse eu aqui, esse eu que a gente vê, com esse eu que está acima, que é o eu superior, que é o eu sou, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com tudo que eu vou falando, eu pediria a vocês que deixasse para a gente fazer as perguntas no final, né? Vocês vão anotando aí no caderninho de vocês, e aí vocês fazem as perguntas, porque fica difícil de eu ficar jogando com tela e respondendo, parando e buscando as perguntas para dar as respostas. Então, a gente abre um momento mais tarde só para as perguntas e respostas. Eu acho que assim fica mais fácil para todo mundo, né? Então, anotem as suas dúvidas e aí a gente volta a falar sobre elas no final, tá bom? E aí, gente? Kelly, chegou todo mundo? A gente já pode começar? Pode ir começando. Jana, se possível, só dá uma ajuda pra gente à medida que as pessoas forem entrando. A Mariana está tentando acesso. Então vamos lá, eu vou buscar a apresentação para ir mostrando para vocês, tá bom? Então, né, gente, vamos falar sobre ego versus medo. Quando a gente fala de medo, né, a gente já fica com o pezinho atrás, né? Vamos falar sobre uma coisa que nos paralisa. Então a gente fica meio que estático, pensando o que é que vem agora, né? Então eu vou colocar uma música para vocês, mas eu acho que se vocês não conseguirem ouvir, pelo menos eu vou passar a letra, tá bom? Eu acho que vocês conhecem essa música aqui. Vocês já devem ter visto essa música aqui, ouvido, né? Caçador de mim, do Milton Nascimento. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. E por que essa letra, né? Por que eu escolhi essa música para começar a nossa apresentação, a nossa aula? Porque o que nos faz sentir medo é o desconhecido, é o não conhecer-se a si mesmo, é não saber do que se é capaz. É se embrenhar na mata escura, né, do nosso inconsciente. É não saber aonde vai dar, onde que vai chegar essa estrada.
por isso que eu escolhi essa letra. E eu gosto sempre de começar uma aula com uma música, que a música, ela mexe com a gente sempre. Eu vou pular, porque aqui seria o vídeo da música, tá? Então eu vou passar, eu vou começar com a apresentação. O que é medo? Na realidade, o medo não passa de maldade na nossa cabeça. A gente, quando acredita que existe maldade, a gente tem medo. Se você não acredita na maldade, você não tem medo. Você enfrenta as situações e não teme. Medo é diferente de prudência, né? Então a gente fala, mas a gente tem que ter medo. Não, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ser prudente. O que está acontecendo aí está deixando as pessoas apavoradas, quando na realidade deveria deixá-las somente mais prudentes, mais cuidadosas de si mesmas. Porque existe uma doença, existe um vírus, sim, ele se espalha, sim. Então o que eu posso fazer para me proteger? Eu preciso cuidar da minha higiene, manter distância, me manter no isolamento, ficar em casa. E isso o que é? É prudência. Prudência por quê? Porque eu preciso me preservar, eu preciso cuidar de mim. Então eu busco estar olhando para mim. Mas o que está acontecendo com a maioria das pessoas, o que é? Medo. É um medo de que vai acontecer alguma coisa, é um medo de que eu vou morrer. E, na realidade, morrer todos nós vamos um dia, né? Até nós descobrirmos como é que a gente faz para nos tornarmos imortais com este mesmo corpo, um dia a gente vai, né? Só a nossa alma é imortal. Nosso corpo, por enquanto, ainda é finito, né? Então, gente, a gente tem que saber distinguir se é prudência, se é precaução ou se nós estamos com medo. Porque o medo, o que ele faz com a gente? Nos paralisa. Ele não permite que haja uma ação. Nós ficamos travados. E isso não pode acontecer. A prudência vem da experiência. Então, eu estava falando sobre o que era o medo, né? Que o medo versus a prudência, e a prudência vem da experiência. Ou seja, eu sei que aquilo é alguma coisa que pode me fazer mal, então eu vou tomar as devidas providências para que aquilo não me atinja. Então eu vou tomar cuidado comigo, cuidado para que eu não me fira. Isso é prudência. Tomar cuidado não é ter medo. Tá? Então é uma diferença bastante grande. O mal, gente, a gente não tem experiência. Sabe por quê? Nós não somos do mal. Nós somos do bem. Nós nascemos cheios de amor. A gente pode até se desvirtuar ao longo do caminho, mas nós não temos a experiência do mal. Então, tudo o que a gente teme, que é esse mal, é imaginário. A gente cria uma ilusão do mal, porque a gente realmente não o conhece.
E esse mal, o que ele faz? Essa ideia de mal, ele dispara o sistema de alerta. Ele diz para a gente que nós estamos em perigo. Só que ele não consegue distinguir o que é, porque a gente não tem a experiência. Então, quando dispara, né, esse alerta, o nosso organismo, que deveria estar em estado de nutrição e manutenção, fica com tudo mais sensível. Os músculos mais fortes para reagir, para lutar, para salvar a sua integridade, né? Então, é o sentimento de autodefesa, eu tenho que me proteger. Um estado conhecido como estresse. A pessoa estressada é como se estivesse se sentindo ameaçada por um longo tempo e o organismo não faz o seu trabalho de restauração e nutrição. Fique em alerta. Você sabe o que é estresse? Vocês já viram aquele elástico, aquela borrachinha que você estica? Quando você estica, ela está em estado de estresse. Só que quando você solta, ela volta. Então ela destressa. Só que se você puxar essa borrachinha e ficar esticada por muito tempo, o que vai acontecer? Quando você soltar, ela não volta mais. Ela fica toda mole, espichada. E é exatamente isso que acontece com o nosso organismo. Quando a gente destressa, a gente não consegue mais recuperar. Então o organismo entra num estado de fraqueza e o sistema imunológico cai. Dessa forma, né, quando o sistema imunológico cai, a nossa saúde fica debilitada porque as doenças conseguem entrar. Né? Então, quando nós estamos num estado de baixa vibração, ou seja, nós estamos estressados, a gente não consegue se recompor, é muito fácil da gente adoecer. Então, o que a gente diz para as pessoas? Mantenha a sua vibração alta, ou seja, não fique estressado, relaxe, solte, deixe o seu organismo se recuperar. O estresse, esse da expectativa, né, de achar, de acreditar, de ficar imaginando que algo pode vir a acontecer, é diferente do estresse de uma vítima de alguma coisa violenta, de alguma coisa trágica. A gente sabe que aquilo é real, aquela ameaça está ali, está acontecendo. Mas quando acaba, depois você tem certeza, acabou. E aí você consegue se recuperar. Diferente desse estado de expectativa que faz com que você não consiga se recuperar. Então, gente, vamos recarregar as baterias. De que forma? Respirando, relaxando. Então, vamos lá. Vamos dar uma respirada bem profunda. Respire, inspire pelo nariz e solte pela boca. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Experimente isso e observe o seu corpo. Vocês já estavam num estado mais relaxado porque vocês estão em casa assistindo uma aula, né? Mas mesmo assim existe uma expectativa, o que vai acontecer e as pessoas, o que está acontecendo aqui. Então respire, inspire pelo nariz e solte pela boca num suspiro. Quando você faz isso,
Observe agora o seu corpo. Veja se você não fica um pouco mais calmo, um pouco mais tranquila. Então vamos entender um pouquinho mais sobre as nossas atividades mentais, né? Então, na realidade, o que esse medo é, quando ele não é real, né? Quando não está acontecendo nada, quando ele está simplesmente na nossa cabeça. Então, é um medo sem nenhum fundamento. É um estado mental de maldade, em que você acredita num mal. Só que você nem sabe que mal é esse, porque na realidade nada está acontecendo. Você está aí sentadinho, assistindo alguma coisa, mas você fica naquela ansiedade, naquele mal-estar. Então, é um estado de maldade da mente. É um comportamento próprio de pessoas com pessimismo, pessoas catastróficas que acreditam nesse mal, que geralmente são aquelas pessoas que assistem aqueles programas do meio-dia que não dá para você assistir porque senão você não almoça, né? Aqueles que só falam de assalto, de violência, de catástrofe, de coisas ruins. São pessoas que adoram se envolver com esse tipo de programação, assistem filmes de terror para ficar sem conseguir dormir à noite pensando naquilo, né? E se aquilo acontecer? Sabe aquela ideia que você fica, e se? Não é uma coisa que você está vendo ali acontecendo, mas é um e se, é uma possibilidade que você cria na sua mente. Gosta de jornais com notícias ruins, TV, filmes pesados, etc. Já tem bobagens na cabeça e ainda alimenta. Estresse acontece devido ao medo. A ansiedade, aquela expectativa. O medo é uma atividade mental e é cultural. Sabia que não é todo mundo que sente medo? O índio não tem medo porque não foi criado com repressão. Então, na realidade, o medo é doença do mental, na nossa mente. A nossa mente fabrica situações, ela cria uma possibilidade de mal. É um estado mórbido e na realidade ele está fora, totalmente fora da realidade. Então, como é que isso, né? O que isso tudo tem a ver? Como é que eu posso entender tudo isso? Primeiro, a gente tem que entender que a nossa mente faz com que nós tenhamos sensações no corpo. O nosso corpo expressa tudo o que nós sentimos, né? A mente mente, mas o corpo jamais. O corpo é verdadeiro. Não adianta, se você conta uma mentira, é só olhar para a sua expressão corporal que a gente sabe na hora que você está mentindo. Porque o corpo não mente. É só a mente que tenta enganar, mas o corpo não consegue. Então, como é que a gente consegue identificar, através do corpo, as sensações e o que está acontecendo? Então, nós temos dois centros totalmente diferentes. Nós temos as emoções e nós temos os sentimentos. Então, as emoções, elas vêm em ondas. Aquela coisa assim que parece que está subindo, que você... né? Quando chega aqui em cima, você explode numa onda de emoção.
E elas são a motivação, né? Elas dão motivo para a nossa vida. Então, ódio, a risada, né? Aquela energia de entusiasmo, o choro, o tesão, né? Também ele vem como uma onda, vem subindo. E o impulso da vontade, fazer coisas, a curiosidade. Então, esses impulsos, eles são pura emoção. E nós temos os sentimentos. O sentimento é da alma. E ele se expressa aqui no peito. O nosso peito, quando nós estamos felizes, quando é alguma coisa muito boa que acontece, o que faz? O nosso peito expande. É uma sensação de expansão. Nosso peito se abre. É como se a gente tivesse asas e nesse momento as asas se abrissem. Então você se sente expandindo. É como se nós estivéssemos exalando energia. E quando nós estamos tristes, o nosso peito se fecha. É como se as asas se fechassem, o nosso peito se encolhe. Então, as emoções, elas vêm de baixo em ondas e os sentimentos vêm aqui no peito, fazendo com que o nosso peito expanda ou se retraia. E aí a gente tem, né, os sentimentos. E uma novidade para vocês: o homem também chora. E ele pode chorar. E quando ele não chora, quando ele reprime seus sentimentos, muitas vezes eles vão embora muito cedo, né? Porque acabam infartando de tanto que sufocam os sentimentos dentro de si. Por isso, meninos, chorem à vontade. Chorar não faz mal para ninguém. Lava a alma. Então, os impulsos, eles são educáveis. Por isso que a gente fala de educação emocional, porque a gente pode educar os nossos impulsos. Se eles o dominam, você entra em colapso, em sofrimento, porque quando a emoção é demais, você também pode infartar, né? Quanta gente, quando o seu time é campeão, vai parar no hospital. Ou quando perde, também. Então, você precisa aprender a dominar, a educar os seus impulsos. Eles devem e podem ser adestrados, mas eles não podem ser reprimidos. Como assim, né? Eu não posso reprimir a raiva, porque o que vai acontecer? Ela vai explodir de alguma outra forma. Então eu não posso reprimir as minhas emoções, os meus sentimentos. A raiva, ela não foi criada para ser violenta. Nós nascemos com ela. É algo que já vem no nosso pacotinho. Por quê? Ela nos faz agir. A raiva é energia de ação. É energia de domínio, de coragem, energia de ousadia.
Então, quando você não tem raiva porque você reprimiu, porque te disseram que ter raiva é feio, simplesmente você vai deixar de ser uma pessoa ousada. Você vai perder sua força de domínio, a sua coragem. A violência às vezes funciona, sabia? Às vezes, quando a coisa tá de um jeito e você dá uns berros ali, pumba, dá tudo certo. Porque às vezes você precisa pôr essa raiva para fora. O ideal é que você saiba educá-la, mas você não pode jamais reprimi-la. Na inteligência, a gente aprende a se controlar e a se impor. E ela, assim, é mostrada de forma diferente. Então, o que a gente faz? A gente tem que aprender a educar os nossos impulsos. Porque quando a gente controla, a gente negocia com esses impulsos, você se mostra e faz aquilo que precisa ser feito, sem que isso fira você e nem seja reprimido. Todos os impulsos são moldáveis, basta você negociar com eles. O impulso da ação, que no fundo é a mesma energia da raiva, você faz tudo com ela, você precisa dela, ela te move. Quando os impulsos são recalcados, aí é que começa a tortura. Sexualidade, por exemplo. A Janaína está aí e não me deixa mentir. Ela é tida como usada para reprodução, mas está longe de servir só para isso. O impulso de libido é também conhecido como ectoplasma. E os problemas nessa área causam doença. Ternura tem libido. A ternura está em todas as suas atitudes. Você fala firme, mas se está com essa energia de uma pessoa agradável, dá prazer. Tudo flui com a ternura. Você usa a energia de acordo com a forma que você pensa. Quando não tem coordenação e tem ódio e não capricha, as células se multiplicam loucamente e aí vem o câncer. Quando não temos o fluxo bom dessa energia, que é o ectoplasma, nós temos a doença. Nós somos produtores de ectoplasma. Nós criamos, nós somos co-criadores do universo. Então, e a nossa força de criação é justamente o ectoplasma. Então, quando você não usa, não sabe usar esse ectoplasma com amor, com ternura, a gente acaba adoecendo. Esse elemento é vital e independente da procriação. Independente de você fazer sexo para gerar um filho, ou para você gerar algo que você deseja, uma criação de algo, você está produzindo ectoplasma. Tudo o que é prazer revitaliza. A gente aprendeu na nossa sociedade, na nossa cultura cristã, que nós não podemos ter prazer. O prazer era um pecado. Então, tudo que era prazeroso era recriminado. Isso não faz tanto tempo assim, não.
na década de 50, de 40, ainda era desse jeito. Isso mudou com o quê? Com a revolução sexual, com Reich, depois de Freud, Jung, né, que começaram a mostrar a energia da sexualidade, a importância dela, né? Então, até então, prazer você não podia ter, principalmente as mulheres. Então, o prazer tinha que ser reprimido, porque senão você podia ir para o inferno, você ia ser castigado, né? Mas na realidade, gente, tudo o que é prazer revitaliza. Jogar alguma coisa, viajar, ganhar dinheiro, tudo. Música que você adora ouvir, quando o corpo entra nesse prazer. Gente, quando você ouve uma música que te emociona, você fica todo arrepiado, você fica emocionado, você chora, você ri. É uma vibração só. É a energia da socialização, da afabilidade. Ela é a responsável pelas uniões. E agora, né, nós estamos privados desse prazer, privados dessa energia de socialização. E aí a gente tem que improvisar, né? A gente tem que fazer uma palestra, bater papo, tudo virtual. Mas isso também nos mostra um outro lado. Quando você está nesse isolamento, você é obrigado a olhar para si mesmo e aprender a ser boa companhia para si. E isso às vezes é muito difícil porque as pessoas têm medo de olhar para si, porque não se acham boa companhia. Não é verdade? Quem dá tudo para os outros se sacrifica, fica sem nada. E aí fica muito doente e morre. Isso é vaidade. Sabe quando aquelas pessoas são boazinhas demais, que querem fazer tudo para o outro? E só fazem para o outro, não porque eu não preciso, né? Principalmente as pessoas que trabalham com caridade, com ajuda mesmo, né? Trabalham com as pessoas. Elas querem dizer que não podem cuidar de si porque precisam cuidar desse outro. Gente, isso é vaidade. É vaidade pura. Porque quando você dá aquilo que te transborda, ou seja, aquilo que você se deu, aquilo que é grande, você ficou grande de tanto dar para você e você começa a transbordar, ou seja, você tem amor próprio, você se ama, você cuida de você, você começa a transbordar amor. E aí você inunda quem estiver ao seu entorno com esse amor. E você não precisa ter esse tipo de vaidade, porque você transborda, você é amor. E quando você é amor, você tem o que dar. Então vamos entender uma outra coisa, né? Recalque. O que é o recalque que a gente fala na psicanálise, né? Recalque é quando você tem um impulso de algo e você não consegue pôr para fora, você segura, você trava. Um exemplo disso é típico. Tá num elevador com um colega, você, seu chefe e um colega.
E aí o seu chefe solta um pum. E aí, o que você faz? A tua vontade naquele momento, geralmente é de rir. Mas você e seu colega se entreolham e, poxa, e agora? Você engole aquele teu desejo, aquele teu impulso de gargalhar. E aí? Você fica até vermelho de tanto tentar segurar. Você fica quieto, olha para o lado, você e seu colega evitam se olhar para não dar a notar nada. Você segura, aperta para dentro, para o impulso não fluir. E o que você faz? Além de segurar o corpo, não presta atenção, joga para o inconsciente. Então você ignora o seu corpo naquele momento, porque você o trava. E aí você inconscientiza isso. E assim é que a gente vai criando os nossos recalques, jogando situações que você não expõe, você joga para dentro, você trava. O que faz o inconsciente? Ele põe a sensação lá para dentro. Ele não pode sair na consciência. E isso é com qualquer coisa, um sentimento de raiva, com ódio, com uma vergonha, não importa o que seja, de repente, bomba, foi lá para dentro. Começou o curso. Nossa, vai aparecer a cara da gente. Oi, pessoal. Vocês podem desligar o microfone de vocês, por favor? Sejam bem-vindos. Vocês estão acompanhando bem? Vocês estão acompanhando bem? Sim, Rosana, tá tudo ótimo. Vai fundo. Tá legal, vou voltar lá. Então vamos lá. Impulsos e recalques. A mente tem duas partes. A consciente, que é a que lida com o arbítrio, com o julgamento. E a inconsciente, que lida com o impulso. É você que está dentro da mente, não é ela que está dentro de você. Vocês sabiam disso? Você está dentro da mente, não é a mente que está dentro de você. Isso é algo para você anotar aí, porque isso é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com campos energéticos. Esse campo está dentro da mente. A mente é esse todo. A mente é esse campo. Nosso aparelho mental se relaciona com isso. Então, as nossas sensações, o nosso aparelho mental, o nosso organismo se relaciona com essa mente, com esse campo de energia. Pare e observe. Quando você fica quieto, divagando e vê coisas absurdas à mente, tudo o que você tem dentro de você não é seu. Então selecionamos aquilo que queremos. Quando você pega uma coisa, aí sim ela passa a ser sua, enquanto você a segurar. Diferente de você escolher aquilo que você quer pensar.
né? Quando a gente vem um pensamento, você está aqui, de repente vem um pensamento, e aí você pega aquele pensamento, vem um monte, né? Passa 1000 coisas na sua cabeça o tempo todo, mas você pega um e começa a olhar para ele, a conversar com ele, e aí ele passa a ser como se fosse uma ideia sua, mas na realidade não é. Ela só é sua enquanto você estiver ali olhando para ela, conversando com ela. Mas quando você escolhe pensar em algo, aí sim, você escolheu, você criou algo. E aí você vai buscar nesse campo tudo o que está relacionado com aquilo que você resolveu pensar, aquilo que você escolheu pensar. Então, quando você vai no campo, né, nessa mente, nessa consciência que está além de nós, você começa a receber um monte de informações. Parece que do nada começa a vir coisas. Nossa, alguém fala alguma coisa, um livro que você pega está falando sobre aquilo. Então, quando você escolhe o que você vai pensar, é como se o universo conspirasse a favor e te trouxesse todas as informações que você precisa sobre aquele pensamento. O pensamento que chega pronto não é seu. Ele já estava lá. Você só o acessou. O pensamento você pega ou deixa passar. A escolha é sua. Então, quando a gente fala isso, e você fala, mas eu estou pensando no Covid, está todo mundo falando dele. Eu escolho pegar ou deixar passar. Eu não preciso pegar esse pensamento de medo. Eu não preciso pegar isso. Eu tenho que ter a consciência sobre mim mesma. Eu preciso ter a consciência de que se a minha vibração está boa, a minha imunidade também vai estar. E eu não vou adoecer. Então eu não preciso ter medo. Eu não preciso abraçar essa ideia. Eu posso deixar ela ir. O medo é compulsivo. Ele vem de fora de você. Se você aceita que está recalcando esse medo, ele desaparece. Por que eu digo isso? Porque todo medo, ele nasce de um grande prazer. Como que é isso? Quando a gente é criança, né? Criancinha, qual que é o nosso grande prazer? As descobertas. Então, tudo que a criança gosta, ou quer descobrir o que é, ela acaba levando à boca, né? Você quer um prazer maior do que uma criança descobrir uma janela ou uma escada? Então ela chega, vê uma janela e vai querendo descobrir o que tem ali atrás. E aí o que acontece no meio daquele maior prazer de descoberta da criança? Vem uma mãe, uma cuidadora desesperada. Cuidado, isso é perigoso, não pode, não faz isso, sai daí. E o que a gente acaba associando? Que um grande prazer com algo que não pode, algo que é perigoso. Então eu crio essa associação e vou crescendo, porque geralmente quando você está num momento de muito prazer, que você é interrompido com um perigo, com algo que não pode porque é pecado, ou porque é feio, ou porque é sujo. Quando acontece isso,
que você tem essa interrupção, você recalca aquele sentimento de prazer que você está sentindo e você, para não se conectar com esse desejo de prazer, você substitui e transfere isso para o medo. Então, quando você tem medo, olhe lá no fundo, porque você vai encontrar uma grande fonte de prazer escondido nele. Por trás de todo medo existe uma grande fonte de prazer. Você tem medo e coragem juntos. Um exemplo disso, quando você vai ao dentista, você enfrenta o medo. Não é verdade? Você não está enfrentando uma coisa que você teme? O ódio e o amor também andam juntos. Você pode amar uma pessoa e ao mesmo tempo estar sentindo o ódio dela por algo que você não aceitou. Você não pode dizer que tem raiva, pois você nasceu com ela. Dizer isso é redundância. Mas você pode dizer, eu tenho ódio por tal coisa que essa pessoa me fez, mas eu amo essa pessoa. Depois que a raiva vem, se você não a dissolver, ela vai para outro caminho. Ela pode ser perigosa, tem que saber mexer. O mais inteligente sabe usá-la. Quando recalca a raiva, a gente vira um babacão. Fica sem força, sem vitalidade. O bonzinho é bobo. Não sabe dizer não. A gente tem que ser autêntico. Porque se você não disser não na sua vida, as pessoas vão abusar de você. Vai ter esse abuso. Então a gente tem que saber dizer não. Porque dizer não, na realidade, é dizer sim para si mesmo. Então, ao invés de você dizer, eu não sei dizer não, olhe para você e diga, você sabe dizer sim para você? Autoconhecimento, você tem que saber o que é bom para si. Mesmo que para isso você tenha que negar algo para o outro. Mas você não pode ferir a sua integridade. Você tem que ser íntegro em todas as circunstâncias da sua vida. Invadir o outro com a desculpa de ajudar. A gente acha que pode e fica completamente frágil, sofre, sempre cheio de dores. Quem sabe dizer não está sempre bem e chega à terceira idade saudável. Então, se você quer ter uma terceira idade saudável, cheia de vida, aprenda a dizer não. Porque quando você diz sim, querendo dizer não, você está se enfraquecendo. E você está se deixando ser abusado. Pare de invadir o outro querendo ajudá-lo, porque se o outro quiser a sua ajuda, ele vai lá e pede. Não imponha a sua vontade de ajudar, porque isso é pura vaidade. Quanto mais primitiva a pessoa, mais rígida ela é. Peraí, o que é isso, né? Como é que é isso?
é uma pessoa que sempre está certa. Só ela é a dona da verdade. Então, ela se torna rígida. Ela não tem flexibilidade diante das situações, nem diante das pessoas, porque ela, só ela é que conhece o que é certo. Ela sabe. E não é por aí. O entusiasmo, gente, é a força do entusiasmo que nos move. Quando ele está ligado, é um sentimento bom. Ele é fabuloso e nos direciona para o que queremos. Carisma ou presença. Carisma é tudo. É sopro, é a aura. Gente, é tão bom você conversar com alguém carismático. Quando você começa a falar, é uma pessoa gostosa. Ela te transmite algo que você nem sabe o que é. Você sente aquela coisa te envolvendo. Ela te conquista. Ela vende o que ela quiser vender. O carisma torna a pessoa diferente, diferenciada. Ela se destaca da multidão. O carisma, ele está relacionado com essa ternura, com esse falar com amor. É o transmitir o amor que eu tenho por dentro. Tem a ver com gostar, com acreditar em si, conhecer sua própria força, conhecer sua própria beleza interior. É uma energia vibrante que a pessoa passa. Como eu falei, é ternura. A ternura torna a pessoa fofa. E ao mesmo tempo, exuberante, linda, firme, aconchegante. Quando você junta uma forma exuberante com ternura, aí, gente, não dá. Você se apaixona, não tem como. Porque a pessoa, você olha e ela transborda tesão. É aquela, cheguei, tô aqui, todo mundo olha, vira para ver. Quando você tem desilusão, ou seja, você fica sem ilusão, você começa a enxergar a própria realidade, você bate na força vital, fica sem vitalidade. Tem que saber direcionar os impulsos com inteligência e disciplina. Então, quando você perde o entusiasmo, porque você se desiludiu, você precisa aprender a cuidar dos seus impulsos, porque se você não cuidar deles, você cai, você adoece. Então vamos ver o que acontece quando você reprime e como é que você gera o medo, né? Como é que nascem os medos? Os medos nascem através dos impulsos reprimidos. Então a gente precisa entender o que é o medo, como é que ele se forma. Quando nós reprimimos os impulsos, eles acabam aparecendo como medo. Lembra que eu falei da criança que associa o prazer a algo que não pode? E como ela não pode, ela coloca o medo na frente
que é para não querer mais aquilo. E é assim que funciona. Então vamos entender melhor. Se nós usarmos os nossos impulsos, eles vão ser úteis para a gente. É como domesticar um bicho. Os impulsos é o nosso bicho interior. E quando a gente entende isso, como é que você faz com um cachorro bravo? Você o treina. Você acaba fazendo com que ele fique mais doméstico. Então você tem que lidar com inteligência com seus impulsos. Quando melhoramos a maneira de ver as coisas, automaticamente abrimos novas possibilidades. Tudo depende de como a sua inteligência pode ser utilizada. Então a gente tem que ser criativo. Você tem que abrir caminho para os impulsos. Você quer dizer um monte de coisa para alguém, mas você pode esperar a hora certa. Você pode escolher as melhores palavras. Então você fala com a tua mente, você educa. Olha, eu vou dizer, mas eu vou dizer no momento certo. Eu não preciso sair gritando com ela só porque ela disse determinada coisa e eu não gostei. No momento certo, na hora certa, com as palavras certas, de forma inteligente, eu vou agir. Eu não vou reagir. Eu vou ser proativo. Eu não vou recalcar, eu não vou engolir aquele mal, aquela coisa ruim. Mas eu vou transformar aquilo numa forma de agir, ao invés de reagir. Isso é inteligência emocional. Quando você reprime o impulso, vem o medo. O medo de voar, por exemplo, é perda de ousadia. Ou seja, uma raiva que foi reprimida. Então você deixa de ser ousado. Quando você atende outros que o criticaram, por você escolher o que quer para si. Então, isso é um exemplo típico. Então, como você não pode escolher o que você quer para si, porque uma determinada ocasião você teve que reprimir isso, você passa a ter medo de voar. O medo é específico. E cada um representa uma das forças que você está castrando. Impulso você pode redirecionar, mas você não pode castrar. Vai ver sua raiva se você dá uma de bonzinho. Aquilo sobe pela garganta. Sua sexualidade está mal moldada. Você não faz suas vontades porque é orgulhoso. Para ter alívio, foge para as drogas, para que pode ser de todo tipo. Álcool em excesso, comida, trabalho em excesso, tudo o que vira mania. Vocês ainda estão vendo a apresentação ou vocês estão me vendo agora? Na apresentação. Agora também? Agora também. Ah, tá. Então, gente, eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês anotem aí para a gente, no final a gente vai dar um retorno para vocês. Qual é o seu medo? Do que você tem medo? E aí a gente vai entender como é que funciona essa história
do que eu reprimi e por que é que eu tenho medo. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Mas anotem aí essa questão para vocês, que aí a gente, quando voltar, a gente já volta falando sobre isso. Libertar-se dos medos. Pesquisar o que está sendo sabotado em si e as maldades da cabeça. Ao compreender os medos, vão desaparecendo. Analise seus pensamentos. Gente que fala mal dos outros é porque está com o mal dentro de si. E não se engane, se Joãozinho fala mal da Mariazinha, para você, né? Pode ter certeza que quando você não estiver, ele vai falar mal de você para Mariazinha. Se você tem uma amiga que fala mal de todo mundo, né? Que é isso daí, você está iludida se acha que ela não vai falar de você. O mal existe e nós o vemos, mas não nos ligamos. Não ficamos comentando, a gente deixa passar. Deixar passar, não se apegar ao mal jamais. O apego ao mal é fonte de sofrimento, é o cultivo do mal que faz mal. Lembra que eu falei logo no comecinho que o mal, o medo, é o mal na nossa cabeça, é a maldade na nossa cabeça. É acreditar na maldade. Cuidado, vigie, fique alerta com suas opiniões, que elas podem conter maldade. A gente tem que se observar o tempo todo. Não é à toa que se diz orai e vigiai, porque é muito fácil a gente cair. Nosso sistema de segurança acredita no medo como forma de proteção. Isso é mentira. O medo não nos protege em momento algum e de forma alguma. Medo é quando a alma não consegue se expandir e aí nos coloca em uma situação de dor e sofrimento. O medo é a alma sufocada, exprimida, apertada. E aí, gente, quando a alma está sufocada, não tem como fugir do sofrimento. Do que você tem medo? Medo de perder a estabilidade? É preciso perder esta coisa de querer estabilidade. Porque no fundo não é isso que você quer. Você quer sair por aí sem ter rumo. Lembrar do fundo do poço que você já passou antes e perceber o seu momento de entrega para a vida. Essa entrega é que faz tudo voltar a funcionar. É aí que as coisas começam a fluir, de acordo com o que a sua alma quer. Isso porque você se entregou a ela. Sabe aquele momento em que você fala: ai, eu cansei. Não, eu não faço. Faça, eu entrego nas tuas mãos. Faça o que tiver que fazer. Eu cansei de lutar, eu cansei de brigar. E as coisas começam a dar certo a partir daí. Porque você parou de querer controlar. Você entregou.
você soltou. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Não é a dor que nos faz mudar. É nos cansarmos de sentir dor que nos faz mudar. O medo é ensinado pela sociedade. Não significa estar em alerta. Ter precaução é natural no ser humano. O medo poda, não deixa fazer, impede que faça. As mães, né, vamos dizer assim, enchem as crianças de medo para que não me trazer problemas amanhã. Você tem que ouvir essa fala, o que tem por trás da fala dessa pessoa que diz: não faça isso porque você vai me trazer problemas depois. A gente tem que parar e refletir nessa fala. Porque eu não estou falando isso por amor à criança, mas para não me dar preocupação, para não me dar dor de cabeça, para não me dar trabalho amanhã. O medo é doença, só traz problemas. Não é do bom funcionar mental. Ou seja, se você sente muito bem medo, você não está funcionando bem. Ou seja, olhe para você, busque seu eu interior, busque o eu sou em você, porque é isso que vai te dar força, é isso que vai te mostrar a verdade. A sociedade diz que o medo é bom e usa para servir de guia, mas na realidade o medo escraviza. E você é discípulo do medo? Você nasceu sem medo. O medo vem de uma maldade. Isso é feio, isso é sujo, isso é porco, isso é mau. A partir daí se passa a reprimir os impulsos. A tensão enrijece o músculo e segura a libido que sobe. Medo é tesão recalcado. Os impulsos podem ser moldados e educados, eu já disse isso. Rejeitar algo aperta e distrai a cabeça, então inconscientiza, joga para dentro e esquece. O mal está na cabeça de quem vê. Tudo em nome de uma de novo, né? Puta em ação. O que é isso? Reputação. Querer fazer e ser proibido. Em nome do quê? Do que vão pensar de mim. Porque eu tenho que manter a reputação. Medo de ter medo. Síndrome do pânico. Procure inverter o medo. Eu tenho vontade de, mas aí vem uma censura qualquer. E aí eu passo a ter medo de. Você tem medo do escuro? Ou você tem medo do que está nele? Não é o escuro que te assusta?
Mas o que tem nesse escuro? Você tem medo de cair? E aí você tem medo de altura. É muito comum o medo de altura em pessoas de alto posto, porque quando você está lá em cima, o único lugar para onde você tem que ir é para baixo. Então, medo de cair. Você não tem medo das pessoas ao seu redor, fobia social. Tem medo de ser rejeitado por elas. Medo de animais? Na realidade, você quer ser igual a esse animal. O que é que ele representa para você? Você tem medo da mãe autoritária? Na realidade, você quer mandar, porque você é igual a ela. Tem medo de falar em público? Você quer ensinar, quer que todos te ouçam. Você tem medo de morrer? Não, você tem vontade de viver. E você não tem vivido, por isso o medo de morrer. Do que você tem medo? Qual a sensação ruim que vai acontecer e você não quer sentir? Que tipo de sensação ruim está tentando evitar? Meu Deus! Gente, por favor, você pode fechar o microfone porque tá fazendo muito barulho, eu não consigo. É o nosso, foi aberto. Por favor. Já estamos terminando. Que tipo de sensação ruim estamos tentando evitar? Feche os olhos e pergunte ao seu corpo o que você não quer sentir. Lembra que eu pedi para você ver qual é o seu maior medo? Então agora, faça esse exercício. Feche os olhos e pergunte para o seu corpo. O que é que eu não quero sentir? Fala. Quer, Observem o seu corpo. Qual é a sensação que eu não quero sentir? Por que eu sinto esse medo? Medo do quê? O que é que eu não quero sentir? Se isso acontecer, se eu ver isso, se eu estiver com isso, o que é que eu não quero sentir? Porque se eu vir isso, se eu estiver com isso, se isso acontecer,
É exatamente isso que eu vou sentir e eu não quero. Olhem para dentro e vejam qual é o seu maior medo e o que tem por trás desse medo. Lembrando que o nosso maior prazer foi reprimido e se jogou o medo na frente. O medo, você sabe que isso não vai passar, pois já está passando. Você já vive seu maior medo, simplesmente por sentir medo. Aquela pior sensação, aquele pior sentimento, ele já existe dentro de você, porque ele está no medo. O medo já está em você. Medo é reflexo de um conflito. Por um lado, o desejo e do outro lado, a proibição. E aí, pessoal? Por hoje era isso. Vocês fizeram o exercício do medo? E aí, entenderam o que se passa? Por que desse medo? Tem alguma pergunta? Parabéns pela apresentação, muito grata. E realmente são questionamentos que nos fazem refletir sobre nossos medos. Suponho eu, qual a pessoa que não tem algum receio, por mais simples, entre aspas, digamos assim. Então, o meu medo é de não conseguir o que eu tanto almejo em relação à minha pesquisa, né? Por eu ser educadora, dei uma parada por enquanto, mas é o que eu almejo, é o que me dá assim, um brilho nos olhos, é de estar pesquisando, de descobrir algo, de poder ajudar ainda mais as pessoas. Então, um dos meus medos é de não conseguir obter isto. Olha, você já tem isso. Então você não precisa ter medo disso. Eu já estou trabalhando, que é só uma questão de tempo que eu já tenho. Eu tenho vários projetos, eu já estou em mente já outro projeto. Você já tem. Então manda tudo para o espaço e acredite naquilo que você tem, porque está aí dentro de você. Isso. Você só quer pôr para fora. Eu creio. Exatamente. Exatamente. E aí, gente, tem alguma pergunta? Que eu pedi para vocês deixarem as perguntas para o final, né? Diga, Isabela. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Eu não pude comparecer nos outros encontros, e não sei se vocês falaram sobre isso, mas eu gostaria de entender um pouco melhor a questão do ectoplasma que você falou no início.
Ectoplasma, todo ser humano, ele tem uma energia que ele produz, ele libera essa energia. É energia criadora. Então, quando a nossa energia de libido, ela vem do nosso desejo de algo. Quando eu desejo, eu começo a liberar um ectoplasma. Então, esse desejo, ele pode ir para o universo para criar isso em outra dimensão, para depois se materializar aqui, né? Mas essa energia que nós produzimos, ela é extremamente forte e ela vem pela nossa libido, que é o nosso desejo de vida, é essa força que sobe, essa energia que sobe e que nós produzimos, né? A gente vê muito, né? Por exemplo, quando você tem uma sessão de cura, que você precisa liberar esse ectoplasma para os espíritos poderem trabalhar para fazer essa cura, para fazer essa cirurgia. Então você está emanando. Quando você emana, você está liberando o ectoplasma. E isso é utilizado pelos espíritos para eles poderem fazer os trabalhos aqui, né? Então, por isso que eles precisam da gente ajudando nesses trabalhos. Eles não podem fazer porque eles não têm essa produção de ectoplasma aqui. Eles precisam dessa nossa energia, dessa nossa produção para poder criar a cura, criar o trabalho, fazer as coisas através dessa energia que nós liberamos. Legal, obrigada. Só, tem alguma coisa a ver com bocejo isso? Porque eu ouvi falar uma vez em relação ao bocejo, quando você está, por exemplo, aplicando reiki, e aí eu começo a bocejar muito frequentemente. Porque você está liberando energia, então você está descarregando energia de você. Então você vai amolecendo, vai ficando mais molinha, mais relaxada. Sim, faz sentido. Gratidão. Nada. Rosana? Oi, quem tá falando? Inácia, da Sandra. Oi, querida. A respeito do medo. O medo também pode ser uma mola propulsora para você fazer alguma coisa. Porque, por exemplo, eu tenho muitos medos, né? Mas o medo sempre foi uma mola para mim. Mesmo que eu tenha, por exemplo, eu tenho muito medo de andar de avião, mas eu enfrentei meus medos porque eu precisava fazer os cursos e precisava ir de avião, mesmo que eu tenha que ir com alguém, mas já andei algumas vezes sozinha. E em outras situações também, eu tive que, mesmo com medo, utilizar esse medo para fazer o que eu tinha que fazer. Também pode ser? Você desafia seus medos, e isso é coragem, né? Porque a coragem não é você não ter medo. Coragem é você, mesmo com medo, você fazer o que precisa fazer. E aí você se impulsiona, né? Você se arma da sua coragem e enfrenta seus medos. Porque o medo, normalmente, o que ele faz? Ele te trava, né? Ou então, você tem duas alternativas no medo. Ou você libera adrenalina pelo corpo para você enfrentar, ou fugir, ou correr, ou brigar para se defender, para se proteger, ou você se paralisa e finge de morto. O medo que te paralisa e te faz você se fingir de morto, ou seja, você já está morta, porque ele te paralisa total, é o pior medo que você pode ter, porque esse te impede de viver, né? As pessoas que têm medo, eu não saio porque eu tenho medo, eu não faço isso porque eu tenho medo, ela simplesmente está paralisada, ela já deixou de viver. Certo. Tá certo. Gratidão.
Gente, vocês fizeram o exercício do medo, né? Vocês já podem observar dentro de vocês com o que a gente falou aqui. Eu acho que já dá para vocês terem uma ideia de como dominar esse medo, de como enfrentar, né? Aceitando a sua força interior, aceitando os seus próprios desejos reprimidos e entendendo que hoje eu sou dona de mim, eu não sou mais aquela criancinha que preciso ficar reprimindo o que os outros acham feio. Eu preciso olhar para mim e ver o que é verdade para mim, entender a minha verdade e me aceitar como eu sou. Porque assim eu vou estar me conhecendo, eu vou estar me libertando e eu vou poder estar saindo fora desses medos que me paralisam. Tá bom? Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta... Rô, tem um comentário nos comentários. Tem uma pergunta nos comentários. Deixa eu ver aqui. Do Rogério. Isso. Fui gerada e criada em um ambiente com muita violência física, emocional e sexual, medos constantes. Acredito que a minha personalidade foi formada nessa situação. Então, até hoje eu tenho muitos medos. Teria como alterar a minha personalidade mesmo sendo adulto? Sim, Rogério. Você tá aí ainda? Rogério, é o seguinte, tem sim, tá? Não é tão fácil sozinho, mas você tem sim, porque tudo o que foi aprendido pode ser mudado, pode ser transformado e pode ser reaprendido de outra forma. Você só não pode mudar o seu temperamento, você só pode administrar o seu temperamento, você não pode mudá-lo. Mas personalidade, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, você pode mudar. Porque tudo é de acordo com a forma como eu olho para aquilo, como eu vejo aquilo. Então você viu violência, então você acredita na violência. Mas se você mudar o seu olhar, você ressignificar aquilo que você viveu, você vai ter novos aprendizados, você vai ter uma outra forma de vivenciar, de experimentar a vida a partir de agora. É algo que talvez você precise de ajuda externa, ajuda profissional. Então procure uma terapia, procure um terapeuta que pode te ajudar a fazer essas modificações. Mas elas são possíveis sim, tá? Você não é estático, você pode mudar. Nós somos metamorfose ambulante, nós mudamos o tempo todo, nós aprendemos, nos modificamos, aprendemos coisas diferentes e nos modificamos. O que a gente não pode é se cristalizar, porque quando a gente se cristaliza, a gente deixa de crescer, a gente congela. Espero ter respondido. Mais alguma coisa? Bom, gente, se não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer a vocês. Eu queria ter olhado para todos, abraçado todos, estado aqui junto, mas por enquanto ainda tá assim, né? A gente tá se vendo a apresentação, vê uma imagenzinha aqui e ali, mas vai chegar um momento que isso daí vai passar e a gente vai poder se ver e estar todos juntos, tá? Agradeço a presença de todos. Dona, tem uma pergunta aí. Alô? Oi. Oi. Desculpa te interromper, é que saiu do ar. E se eu tiver tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Meu nome é Verane. Oi? Qual o seu nome? Verane. Verane. Qual é a pergunta? Então, o seguinte, eu estou passando por um processo de interdição na justiça.
E eu tive laudos terríveis de peritos que foram corruptos, comprados. A curadora de comprovisória também descobri que ela também foi comprada pelo laudo que ela deu, horrível. Porque eu não tenho por que ser interditada, é tudo uma questão de dinheiro. Que meus filhos estão envolvidos, o meu ex-marido, e então eu tenho muito medo, eu estou paralisada. Eu sinto as pernas adormecidas, os braços me doem, a coluna toda me dói. Eu estou paralisada de medo, que eu sei que é o medo, porque eu posso ser interditada sem ter porquê, porque eu sou lúcida, a Silvia me conhece muito bem, eu sou lúcida, eu tenho plena consciência dos meus atos, sei cuidar da minha vida. E a única coisa que aconteceu é que eu me droguei. Então eles pegaram isso como desculpa para poder me internar e me interditar. E eu sinto medo de ficar impotente para o resto da minha vida, sem poder ter um talão de cheque, sem poder contratar um funcionário. Então eu estou paralisada de medo. Ao invés de você ficar paralisada de medo, busque a sua verdade, se reequilibre, fique no seu eixo, busque a lei, alguém que possa te ajudar, mas dentro da sua verdade, porque no medo você não está na sua verdade, você não está na sua alma, e aí realmente você não tem nem como lutar contra. Então você precisa estar lúcida, centrar, busque seu eu sou, se centre em você mesmo, busque a sua verdade e esteja nela. Assuma, errei, cometi erro, fiz isso, fiz aquilo, mas agora eu estou bem. Entendeu? Eu tenho feito isso, eu estou lúcida, eu tenho feito isso, eu tenho tentado mostrar, mas tem muita corrupção forte. Mas isso vai passar porque a verdade vai vir à tona. Nós estamos num período em que a verdade está vindo à tona. A separação do joio e do trigo. Tudo vai ser visto. Então tenha paciência e confie. Confie na providência divina, porque tem certas coisas que a gente depende dessa providência. É verdade. Por isso que eu ainda que eu tenho feito, vivo até hoje. Porque eu acredito na justiça de Deus. E é isso. Mas saia do medo, porque o medo vai te deixar impotente diante de todas as coisas. Então, saia do medo, enfrente do jeito, com a sua verdade, na verdade interior, lá dentro. Olhe para dentro, se assuma, se abrace com a sua alma e siga a sua verdade. Tá. Muito obrigada. Com toda a gratidão, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Foi muito bom tudo que você falou. Foi maravilhoso. Eu anotei tudo e vou refletir e estudar sobre isso. Tá certo. Boa sorte. Obrigada, querido. Obrigado mesmo. Então, gente, é isso aí. Vamos encerrando por hoje. E na semana que vem, a aula vai ser com quem? Com o Robson? Com você, Kelly? Com quem vai ser? Comigo. Com você? Então tá, gente. Então, semana que vem estaremos em aula com a Kelly, tá? Nossa querida Kelly. Tá bom? E eu agradeço a todos vocês pela presença, pela paciência, né? E da próxima vez, quero ver todo mundo. Beijão para vocês. Ai.